Bom dia a todas, bom dia a todos. Estamos em mais uma jornada da ANAP, hoje falando sobre como capacitar a liderança para melhores práticas e insights para a implementação dos núcleos de segurança do paciente. Meu nome é Dario Ferreira, eu sou cardiologista e ocupo o cargo hoje de diretor médico corporativo da Cora Saúde. Hoje nós vamos contamos com a parceria da Wolters Kluwer, que vai nos trazer o resultado de uma pesquisa bastante interessante, que foi realizada com 74 hospitais. Contamos, então, hoje com os debatedores, a Natália Cabrini, que é diretora de estratégia comercial da Wolters Kluwer, da América Latina, com a Najara Procópio Andrade, que é gerente de segurança e risco do Hospital Sírio-Libanês, e com a Paula Andreoli, que é gerente de qualidade e segurança do paciente do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Lembrando a todos que os certificados das jornadas desse mês de agosto serão enviados para os participantes que tiverem assistido os 4 eventos do mês de agosto aí. Então, a dinâmica vai ser as debatedoras vão falar por cerca de 10 a 15 minutos, depois nós fazemos entre nós uma discussão rápida, e aí já entramos nas perguntas. Por favor, enviem as perguntas para que a gente possa enriquecer o debate que vai acontecer hoje. Lembrando a todos que em julho fez 10 anos que a Anvisa publicou a RDC 36, que institui os núcleos de segurança do paciente nas instituições de saúde. E mesmo após 10 anos, que foi em 2013, a gente continua com modelos diferentes, com eficácias diferentes. Então, esse debate vem muito a contribuir para que a gente consiga melhorar o desempenho, tanto do ponto de vista das pessoas que estão, dos colaboradores e das equipes que estão trabalhando no hospital com relação ao núcleo de segurança do paciente, quanto à eficácia do próprio núcleo de segurança do paciente. Então, eu convido a Natália para começar a apresentação dela. Ela vai trazer um estudo bastante interessante sobre apoio à decisão clínica. Natália. Obrigada, bom dia. Obrigada, doutor Dario, e a todos aqui na nossa mesa virtual hoje. Acho que eu queria começar só lembrando para todo mundo o que é o Wolters Kluwer, né? É um grupo grande. A Wolters Kluwer foi fundada há mais de 180 anos, e ela se dedica a prover soluções e softwares para profissionais de serviço, dentre eles os profissionais de saúde. Aqui no Brasil, a gente está presente há mais de 10 anos, apoiando os nossos clientes com soluções de suporte à decisão clínica, como o UpToDate, o Lexicomp, e também soluções de alertas para profissionais utilizarem, gerar esses alertas dentro do prontuário eletrônico no momento da prescrição. Então, uma solução assim, num nível mais avançado, eu diria. Além disso, a Wolters Kluwer, ela é dona da Lippincott, Williams & Wilkins. Acredito que o público que está aqui estudou em pelo menos um dos nossos livros. A gente distribui exclusivamente no mundo conteúdos da área científica, como New England Journal of Medicine, New England Journal of Urology, Journal of Gastroenterology, a ACC Cardiosource, entre outros. Então, o portfólio é bastante amplo, e esse é o nosso grupo Wolters Kluwer. Queria falar um pouquinho do estudo, né, que o Dr. Dario mencionou aqui no início. Em junho, e talvez aqui alguns dos participantes hoje tenham, inclusive, sido respondentes dessa pesquisa, a gente fez essa pesquisa em parceria com a ANAP, e ela contou com a participação de 74 hospitais respondentes, ou seja, a amostra é bastante relevante quando a gente fala sobre os pontos que a gente vai trazer aqui ao longo da nossa conversa. A gente está falando de um universo são 17.500 leitos aqui no Brasil,
são 140 mil empregos em hospital, então isso impacta 140 mil profissionais da saúde, os resultados dessa pesquisa, e só para dar mais algum número aqui, mais de 1,1 milhão internações por ano, quando a gente pensa nesse universo de resposta. E o objetivo aqui da pesquisa era entender o grau de maturidade dos hospitais com relação à qualidade do cuidado e segurança do paciente. E nesse contexto, como as soluções de suporte à decisão clínica e bases de conhecimento baseadas em evidência científica podem contribuir para a redução da variabilidade do cuidado. Aqui, melhorar cuidado, acho que é também importante a gente lembrar o que a gente considera, né, melhorar cuidado. É reduzir risco associado aos cuidados, como sofrimento, lesões, incapacidades, doenças e até a morte. Então, o escopo ele é amplo, né, quando a gente fala de melhorar cuidado. Acho que queria começar aqui a nossa roda de discussão, de conversa, com boas notícias. Nesse estudo que a gente viu, 78% das instituições respondentes usam alguma solução de suporte à decisão clínica. 85% dessas instituições usam alguma solução de referência para processo de medicação. O que para a gente foi, como é a primeira vez que a gente gera essa pesquisa, a gente ficou bastante surpreso positivamente quando a gente viu esses resultados. Tem outras boas notícias, né? 97% dos respondentes acham muito ou extremamente relevante ter acesso à base de conhecimento clínico, ou seja, ter conhecimento é valorizado, e 96% deles acham muito ou extremamente relevante ter uma solução de suporte à decisão clínica para garantir o nível de qualidade do cuidado. Então, acho que assim, e é algo que eu gostaria de destacar, que quando a gente faz esse mesmo tipo de estudo em outros países, e eu estou dentro de divisões que cuidam de países como Índia, China e outros países considerados ainda em desenvolvimento, o Brasil está muito à frente quando a gente pensa na valorização e na conscientização da importância do uso do conhecimento científico. Acho que, e como que a gente tem auxiliado aqui no Brasil, segundo os nossos respondentes? A gente ficou destacado nessa pesquisa que as soluções de suporte à decisão clínica, eles têm auxiliado os hospitais para aumentar a segurança do paciente, prevenir eventos adversos e reduzir a variabilidade clínica indesejada. Então, esses são os principais motivos pelos quais eles adotam essas soluções de suporte à decisão clínica. Queria aqui trazer para o debate um ponto que nos chamou a atenção, né? Que acho que, então, a gente está vendo várias notícias positivas, como eu falei para vocês, mas um tema nos chamou a atenção aqui, que 23% das instituições ainda não tem nenhuma solução ligada ou integrada ao fluxo de trabalho. Dentre essas que já têm a solução. E aqui pode ter um processo, uma área de melhoria. Porque não basta você ter as soluções ou as bases para consulta, mas é importante que isso esteja ligado no dia a dia do profissional da saúde, para que a gente aumente a efetividade do uso e do uso dessas soluções, mas também da aplicação, da aplicabilidade do que essas soluções estão trazendo para os profissionais da saúde. Então, trago esse ponto aqui para a gente pensar, né? Não basta ter, mas ele tem que estar integrado dentro do fluxo de trabalho do hospital. Doutor Dario, eu queria passar aqui, então, a palavra para minhas colegas, e aí eu acho que depois a gente pode voltar a trazer mais alguns dados conforme elas forem falando. Obrigada. Ótimo, muito obrigado, Natália. Eu vou pedir agora, chamar a Natália, a Najara, para falar conosco 10, 15 minutinhos sobre o núcleo de segurança do paciente.
Obrigado, Najara. Bem-vinda. Muito obrigada, doutor Dario. Me ouvem bem? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui debatendo um tema que para nós é muito salutar, para nós profissionais de saúde que escolhemos cuidar de pessoas, eu brinco, cuidar de gente, e quando a gente trabalha com segurança, a gente cuida dos nossos pacientes, das suas famílias, cada um dos profissionais que representa e que faz esse cuidado ser efetivo na prática, e cuidamos também da nossa organização, das nossas lideranças, e isso é extremamente salutar, relevante, o core das nossas organizações, que de fato é o cuidado. Eu queria começar colocando, aproveitando um pouco do que o doutor Dario introduziu, desde que a gente vem conversando sobre segurança do paciente, e aí me arrisco a dizer, nos últimos quase 25 anos, isso ficou muito à tona com toda a discussão que veio a partir de dados e publicações americanas, a gente avançou muito nesses quase 24 anos, né? Avançamos muito em processos, em protocolos e diretrizes, a própria introdução das metas internacionais de segurança do paciente, a abordagem multiprofissional que vem crescendo e se aprimorando ao longo do tempo, mecanismos e ferramentas e métodos de melhoria da comunicação, que é um importante fator detrator aí para a segurança e, obviamente, que chama a atenção dos nossos times para a promoção da melhoria, handoffs, visitas multidisciplinares, safety huddles, os próprios checklists de procedimentos que a gente vem aprendendo aí, inclusive com outras indústrias, o apoio à decisão clínica e à incorporação tecnológica, que a Natália trouxe muito bem, e obviamente a gente tem usado e precisa usar cada vez mais, e a gente vai discutir isso aqui um pouco mais à frente, obviamente a accountability da liderança, compartilhamento de risco, envolvimento e ativação do paciente e família, a gente não consegue falar de segurança sem envolver o principal ator, a qual a segurança de fato mais interessa, né? E obviamente a gente não consegue falar em promoção, em cultura, sem em segurança do paciente, sem falar em cultura de segurança. Conforme o doutor Dario colocou, no Brasil, a publicação da RDC 36, que regulamentou os núcleos de segurança do paciente, foi um marco. E eu me arrisco a dizer que muito disso também no nosso país foi plantado com a RDC 2616 de 1998, que regeu os sistemas de controle de infecção. Então, muito do que a gente vem aprendendo de segurança do paciente nasceu lá atrás com os controles de infecção e vem sendo aprimorados ao longo do tempo e expandindo-se ao longo desse tempo. No Brasil também a gente não pode desconsiderar o início da rede Sentinela lá em 2020, em 2001, que regulamentou as ferramentas aí pós-comercialização, a vigilância pós-comercialização de insumos, materiais e medicamentos, os requisitos de hemovigilância, fármaco e tecnovigilância. Então, a gente vem ao longo desses 24, 22, 23 anos crescendo e avançando no que se diz em segurança do paciente no mundo, e no nosso país não foi diferente. Obviamente, isso regulamentado há 10 anos, mas obviamente muita coisa sendo construída ao longo desse tempo. A despeito dessa regulamentação há 10 anos, reforço o que o doutor Dario colocou, ainda de uma forma heterogênea, então o nosso objetivo é, obviamente, debater cada vez mais o assunto, entender formas de fazer que podem, obviamente, contribuir para a melhoria, para o conhecimento e, obviamente, para uma expansão cada vez mais rápida de processos e promoção da cultura de segurança. E o núcleo de segurança vem com objetivos claros de melhorar continuamente os processos de cuidado e o uso de tecnologias de saúde, disseminar essa cultura de segurança, articular a integração dos processos de prevenção de risco e promoção da segurança e garantia das boas práticas, obviamente, para a busca de melhores resultados.
A composição multidisciplinar desses núcleos e a integração com diversas frentes de comissões e comitês é essencial para a capilaridade e para gerar transformação. Eu acho que transformação é a palavra da vez. Eu acho que a gente vai precisar entender, sim, processos que precisam ser melhorados, e o nosso objetivo é com a transformação e o redesenho para que eles sejam cada vez mais seguros. Trazendo um pouquinho dessa história, dentro desse processo de transformação ao longo desses 24 anos, a gente viveu algumas ondas, e nenhuma, como eu consigo dizer, elas destroem uma a outra, elas compõem um grande oceano. A gente viveu a primeira onda do avanço tecnológico e das capacitações e dos treinamentos extremamente importantes. Vivemos outras da padronização de processos, da eliminação da variação, que a gente vem aprendendo e aplicando com os processos, vou dar um exemplo aqui, dos processos Leans. E agora a gente discutimos alta confiabilidade em saúde, então buscamos ser altamente confiáveis. E com isso, a gente tem aprendido com outras indústrias, e aí eu chamo aqui aviação, indústria nuclear, indústria petroquímica e indústrias automobilísticas. O objetivo é promover sistemas seguros rumo a um dano evitável cada vez menos frequente, menos prevalente. Nesse conceito, a gente precisa trabalhar e virar um mindset rumo ao dano zero evitável. E esse mindset, ele é, de fato, uma transformação cultural. O que a gente precisa buscar são sistemas seguros, é uma equação, e se a gente decorar essa equação, a gente avança. O que são sistemas seguros? São processos seguros, mais decisões seguras. E quando essa soma existe, ela não existe de uma forma simples, ela é extremamente coordenada, envolvendo diversos aspectos. E esse sistema precisa conectar pessoas, processos, conhecimento e tecnologia. E, obviamente, esses sistemas de apoio à decisão clínica precisam estar presentes. Por quê? Quando eu favoreço os nossos profissionais a tomar decisões seguras, nós somos humanos, falíveis, submetidos a alta pressão. Isso marca a complexidade das organizações em que a gente trabalha, a semelhante da indústria da aviação, da indústria petroquímica. Entretanto, o que faz essas indústrias terem baixa tolerância ao erro e ao erro grave são, de fato, o apoio à tomada de decisão, seja ela automatizada ou em mecanismos que eu facilite a tomada de decisão certa e impeça a tomada de decisão, obviamente, não segura, prefiro chamar dessa forma. Então, dentro desse processo de transformação cultural, eu preciso, obviamente, promover uma cultura de notificação de incidentes, isso vem muito claro na publicação da RDC 36, privilegiando a coleta de dados e informações e, obviamente, a segurança psicológica para que as pessoas se coloquem sem nenhum medo de retaliação. Eu preciso promover uma cultura de aprendizagem a partir desses erros, buscando a melhoria contínua. Obviamente, a gente precisa trazer aqui o conceito de uma cultura justa, um conceito dentro daquilo que eu entendo como comportamento inaceitável, passível de responsabilização, diferenciando aquilo que é problema de sistema, processo ou, obviamente, sistemas que induzem os profissionais a errar. E, obviamente, uma cultura flexível de grande adaptabilidade, sobretudo no mundo que a gente vive continuamente dinâmico. O nosso objetivo aqui, gente, é proteger pacientes e profissionais do erro. Tá? Então, por isso que a gente precisa, de fato, articular todos esses processos. E aí a gente entra em como os seres humanos tomam decisões. E aí, obviamente, melhorar ferramentas de comunicação, reduzir viés cognitivo, reduzir hierarquia de poder, promover a segurança psicológica para que todos se coloquem e barrem processos inseguros, sem também nenhum medo de retaliação ou se sintam seguros para isso, tá? Promover o trabalho em equipe, isso é uma importante chave para a promoção das culturas de segurança, e reduzir bias cognitivo,
né, obviamente, tão frequente na área que a gente atua. Então, dentro da promoção dessa cultura de alta confiabilidade, a gente precisa trabalhar sempre desenhos de processo, cultura de confiabilidade, a integração de fatores humanos, e aí ferramentas de tomada de decisão podem ajudar muito, e, obviamente, envolvimento e engajamento do paciente e família, que é o principal ator, conforme eu havia colocado, e o centro do nosso cuidado. E tem algumas literaturas que trazem isso de uma forma muito clara e objetivo, dentro daquilo que de fato é mais ou menos efetivo aí para efetividade das intervenções que a gente vai tratar para a promoção de segurança. Então, obviamente, todas fazem parte, precisam acontecer, mas, obviamente, na hierarquia da efetividade dessas intervenções, eu começo lá com educação e treinamento, que precisa acontecer, mas, obviamente, ainda é baseada em pessoas. Definição de regras e políticas, procedimentos e protocolos tão essenciais, mas eu vou avançando a partir do momento que eu crio processos que facilitem que as pessoas tomem as decisões baseadas no que está descrito e o que elas foram treinadas. E aí a gente vai avançando nessa hierarquia de efetividade. Lembretes, checklists, double check, simplificação e padronização, automatização e, por fim, funções forçadas, né, que obviamente trazem aí uma segurança cada vez maior. E como fazer tudo isso, né? Tendo a segurança como premissa do cuidado, estabelecida como cultura de valor, engajando as lideranças, fazendo-as serem visíveis, presentes e que atuem como exemplo, e, obviamente, patrocinadoras de todo esse processo. Ter desenhos de processos, isso, para eu fazer, eu preciso saber o que eu preciso fazer antes de qualquer coisa, ter objetivos mensuráveis e medir a performance para onde eu quero chegar e como eu estou nesse processo. Então, a gestão de indicadores é essencial para esse processo de melhoria contínua. O comprometimento e a responsabilização dos profissionais. A partir daí, avançar além do risco, enxergar e estabelecer uma cultura de não satisfação. Isso aí traz o que a gente chama de gestão e cultura participativa, também tão essencial na melhoria contínua dos processos de segurança, que precisa fazer parte também, ser pauta dos nossos núcleos de segurança, dos processos de melhoria das nossas organizações. Eu acho que encerro por aqui e deixo os demais para as nossas discussões. Muito obrigado, Najara. Excelente apresentação. E agora a gente vai convidar a Paola para conversar conosco 10 ou 15 minutinhos. Obrigado, Paola. Bem-vinda. Obrigada, doutor Dario, Najara, Natália. É um prazer estar com vocês aqui hoje, como disse a Natália, nessa nossa mesa virtual, né? E eu ganhei aqui a oportunidade de ouvir minhas colegas falando e justamente procurar aqui, junto com vocês, fazer talvez uma complementação da discussão que elas já começaram a trazer e da provocação. Acho que Najara já fez aqui um resumo bastante exaustivo, completo. Parabéns, Najara, assim, pela completude da informação em relação àquilo que a gente precisa alcançar como um sistema seguro, né, que está em busca de uma excelência no cuidado, né, mas de processos, como você disse, de alta confiabilidade, né, o tempo todo, que a gente consiga fazer o tempo todo da maneira correta, né, todos os nossos processos, e a indicação da melhor evidência, aí puxando um pouco o que a Natália disse, da melhor evidência que já tem disponível, né? Tem muita coisa na literatura, nesses anos todos de implantação de segurança do paciente no mundo como um todo, mas aqui no Brasil também, tem muita coisa publicada, né? Tem muito estudo publicado, muita diretriz publicada em relação às questões que dão certo, vamos dizer assim, às soluções, aos processos, protocolos que dão certo e que a gente precisaria ver implantados em nossas instituições. Mas queria fazer aqui o contraponto também da dificuldade que é a gente conseguir fazer com que isso de fato ocorra no dia a dia das nossas instituições, né?
Nem sempre é fácil a gente pegar justamente aquilo, ou adotar aquilo que está na literatura, ou aquilo que está preconizado como sendo uma boa prática para a segurança do paciente, e colocar dentro, né, acomodar dentro dos nossos processos internos, mas principalmente, aí como Najara também já comentou, principalmente dentro da nossa cultura, né? Como nós nos configuramos dentro da instituição do ponto de vista de cultura, qual é o espaço que a segurança do paciente, e principalmente a implantação de processos de qualidade, tem dentro da cultura da nossa instituição. Tenho certeza de que isso é provavelmente uma das principais dificuldades, né, que todos nós que trabalhamos na área sentimos em algum momento da implantação desses processos, né? Assim, acho que estamos provavelmente aqui, os que estão nos assistindo, acompanhando, e entre nós também, nós temos momentos diferentes, né, na implantação, vamos dizer assim, nessa jornada de implantação deste lugar onde queremos chegar, que é justamente o dano zero, né, evitável, e a qualidade em todo o sistema, como o próprio IHI ressalta num relatório recente que ele trouxe para a gente em 2021. E aí eu queria ressaltar, acho que talvez um pouquinho dessas duas questões, para falar especificamente aí da implantação do núcleo de segurança, né? Tanto a questão do dano zero, né? Então da busca de alta confiabilidade de dano zero, mas também com a possibilidade da gente ter os processos de qualidade implantados em todo o nosso sistema, né? Que é o desafio que o IHI traz para a gente, e acho que todos nós já tínhamos, né, vivido isso em algum momento, como eu disse, e talvez o IHI tenha resumido num relatório para a gente aquilo que a gente vive. Aí vou voltar um pouquinho para a questão do núcleo de segurança, então, que eu tinha começado a falar. Acho que a gente entende que o núcleo de segurança, desde que ele foi prescrito, entre aspas, né, aí na RDC 36, mas ele de fato foi instituído pela RDC 36, ele tinha uma configuração, e tem uma configuração em sua origem, que se assemelha muito à configuração de alguns serviços de qualidade, de segurança do paciente, ou de gerenciamento de risco, e às vezes até parte da atribuição das atividades dos controles de infecção, né, também, como Najara bem lembrou, dentro dos hospitais. Ele nasce com uma atribuição bastante estendida, né? Tem lá 11 itens, vamos dizer assim, ou atividades que o núcleo de segurança precisaria executar, e quando ele se instala dentro, vamos dizer assim, da visão dos serviços de saúde, né, no Brasil, muitos deles, como muitos de nós, já possuíam, né, parte daquelas atividades sendo realizadas pelos serviços de qualidade e segurança do paciente, de uma maneira bastante centralizada, né? E aí acho que, aí, na minha visão, o núcleo de segurança traz a oportunidade da gente dizer assim, não, olha, a qualidade, ou melhor dizendo, no caso do núcleo de segurança, a segurança do paciente, ela deve ser composta por um grupo multiprofissional, plurirrepresentativo na instituição, e não adianta a gente ter, vamos dizer assim, os serviços de qualidade ou os escritórios da qualidade tomando conta disso. A gente tem que trazer mais profissionais e maior representatividade para este olhar de segurança do paciente. Acho que essa é uma contribuição importante que talvez a instituição do núcleo de segurança tenha dado aí na estrutura dos nossos serviços. Mas ele traz consigo, acredito, um grande desafio para a gente, qual seja, que as pessoas, os profissionais que compõem o núcleo de segurança e também a disseminação dessas atividades do núcleo de segurança para todo o sistema, ela pressupõe que as pessoas precisam ter algum nível, os profissionais, perdão, precisam ter em algum nível qualificação para fazê-lo. E aí começa o nosso, acho que talvez, primeiro desafio, né?
que é como que a gente forma pessoas, os profissionais que são formados para atuar tecnicamente no cuidado ao paciente, com uma visão de qualidade, de segurança do paciente, de gerenciamento de risco. Creio que essa tem sido, provavelmente, um dos grandes desafios que os nossos serviços têm enfrentado, justamente porque isso tem que se tornar uma qualificação, uma composição de conhecimentos que deve ser aportado aos profissionais de saúde constantemente, inclusive porque muitas vezes a própria constituição do núcleo de segurança do paciente sofre um turnover aí natural, né, de pessoas que entram e saem para fazer essa atividade, e no momento que elas entram, elas vêm muitas vezes da própria assistência, do contato direto com o paciente, e precisam desenvolver ou ter treinamento para competências específicas que a gente acredita que fazem parte aí das competências necessárias para um profissional que atua nessa posição aí de componente do núcleo de segurança do paciente. Queria ressaltar até uma questão aqui. A gente considera o núcleo de segurança do paciente aí como política pública, né? Não necessariamente aqui dentro da instituição, mas aí como política pública, como uma célula máter, né? No nosso Programa Nacional de Segurança do Paciente. Então, de fato, ele é bastante estruturante de muitas ações de segurança do paciente em instituições de saúde espalhadas por todo o país. Quando a gente chega na configuração dos nossos serviços, por exemplo, na configuração dos serviços de saúde do porte do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, por exemplo, o que acontece é que a atividade do núcleo de segurança é muitas vezes dividida também e compartilhada com as atividades da própria área de qualidade e segurança, né? Isto não se configura da mesma maneira no país como um todo, e a gente tem que considerar, acho que sim, como que a gente faz para aportar conhecimento e trazer competências e qualificações para este grupo de profissionais que então tem que fazer rodar, né, vamos dizer assim, tem que fazer valer tantas atividades importantes para que a gente chegue num nível de confiabilidade, num nível de segurança, num nível de excelência, como Najara já muito bem explicou para a gente, né? Então, eu vou propor só algumas linhas de competências, vamos dizer assim, de desenvolvimentos dentro do núcleo dos profissionais, dentro do núcleo de segurança do paciente, vamos dizer, dos profissionais que estão lá dentro, e que é para talvez a gente conversar sobre isso, então, como que a gente pode aportar conhecimento para essas pessoas. Acho que uma das primeiras competências que é importante que os profissionais tenham é uma competência que eu diria de visão sistêmica, que está muito voltada à questão da liderança, né? Muitas vezes esses profissionais não são líderes, né, líderes formais onde eles estão dentro da assistência, mas quando ele passa para o núcleo de segurança do paciente, ele passa a ser líder sim, né? Ele passa a ser líder de um processo de segurança do paciente e ele tem que ser um motivador, um motor de transformação dentro da instituição. E isso é algo que não é trivial e não é algo que não é ensinado, vamos dizer, muitas vezes na universidade, na faculdade, e tampouco na experiência clínica desses profissionais, né? Isto gera também uma necessidade de desenvolvimento de algumas competências de liderança, e entre elas, eu não tenho dúvida, a competência de tomada de decisão, né? A segunda questão que eu queria ressaltar, e também Najara já comentou, só vou puxar o gancho, é de gerenciamento de riscos, né? E aí, gerenciamento de riscos, a gente diz, desde a análise de eventos até a visão de risco como um todo, né? Como que a gente aporta aí o desenvolvimento e uma qualificação dos profissionais para que eles tenham uma amplificação da visão de riscos, para que eles possam ajudar a instituição como um todo a alcançar níveis mais elevados de prevenção, né? De chegar antes do evento.
Essa visão, quem trabalha, né, na qualificação e no trabalho do núcleo de segurança mais proximamente, deve concordar comigo que a visão de risco não é algo que a gente nasce sabendo, né? E aí, o acesso à informação, o acesso à literatura, o acesso às melhores evidências relacionadas a isso, certamente são aí a água onde a gente vai ter que beber e vai ter que compartilhar com esses profissionais para que eles possam adquirir aí uma maior visão sobre o que está acontecendo na assistência. Acho que a terceira questão que eu queria ressaltar é a qualificação voltada para a análise de resultados. Não importa em que momento aí da gestão da segurança e da qualidade, aí que principalmente da segurança do paciente, que é competência do núcleo de segurança, não importa em que momento eles vão ter que lidar com números e com produção de informação. E aí a competência voltada à análise de resultados, né, ao uso de resultados apropriados, é muito importante, né? E isso nem sempre, mais uma vez, é algo que se tem naturalmente colocado na prática clínica e que os profissionais têm que ser desenvolvidos e têm que ser desafiados a conseguir trazer para a instituição essa visão também. E por último, mas não menos importante, a questão de gestão de melhorias, né? E aí, francamente, o uso de metodologias estruturadas para fazer melhorias de processo, né? Metodologias, como a Najara falou, de metodologias voltadas à Lean, mas ao modelo de melhoria do IHI, aos PDCAs, enfim, ferramentas acho que não nos faltam, possivelmente nos faltam treinamento, competências desenvolvidas, suporte, né, para que as equipes consigam fazer e dar cabo, né, ao ciclo de resolução de problemas, seja ele com qual ferramenta for, né, e isso, sem dúvida nenhuma, é uma competência que o núcleo tem que, ao longo do tempo, ir desenvolvendo. Não tenho dúvida também que todo o uso de tecnologias e de evidência de literatura é o que vai trazer de substrato para que o núcleo de segurança possa se desenvolver e possa ser esse motor que eu falava no início, esse motor de mudança na instituição. A gente precisa encontrar espaços na instituição, precisa encontrar mecanismos e processos para que a gente forme, né, transforme estes profissionais nesses motores de mudança na instituição, de maneira qualificada, de forma estruturada também, para que a gente, de fato, conquiste, né, tenha a oportunidade e conquiste a oportunidade de ter profissionais disseminados na instituição que façam uso de maneira eficiente dessas ferramentas, dessas evidências, desses mecanismos de apoio à decisão, que sejam eles, né, os promotores, né, para trazer inovação, para trazer transformação. Não tenho dúvida de que, para que eles possam exercer esse papel, a gente precisa ter mecanismos internos na instituição para qualificá-los, desenvolver competências, e isso de maneira bastante longeva, vamos dizer assim, não pode ser em espasmos, por isso que eu digo de processos, nós precisamos ter isso a todo momento na instituição, porque como eu comentei também há pouco na minha fala, a gente tem um certo turnover, né, de profissionais dentro dos núcleos de segurança, mas por outro lado também temos a visão de que todo esse nível de qualificação, ele de alguma forma deveria alcançar todos os setores, unidades e núcleos, né, de tomada de decisão dentro da instituição, para que a gente consiga reverter aí o nosso caminho em busca do dano zero, né? Muito nós já fizemos,
né? Muito nós temos que fazer ainda, mas certamente nós só vamos fazer se nós conseguirmos disseminar e descentralizar estas competências e esta visão de segurança do paciente, de alta confiabilidade e gerenciamento de riscos na nossa instituição. Também paro por aqui para que a gente tenha um pouco mais de tempo para discutir sobre nossos desafios nesse sentido. Obrigado, Paola. Excelente apresentação. E eu gostaria de convidar as outras participantes para a sala para a gente poder bater um papo rapidamente aqui, 10 minutos, sobre algumas coisas. Eu gostaria de lembrar a todo mundo que a ciência da segurança do paciente é uma ciência bastante nova, né? Ela tem aí, se a gente usar como marco do nascimento da ciência do paciente e a publicação de Errar é Humano, a gente tem aí 23 anos de desenvolvimento científico. Já se produziu muita evidência nesses 23 anos. E quem trabalhava com segurança do paciente em 2000 não tinha nenhuma das ferramentas que a gente usa agora. Então, a gente melhorou muito. Eu gostaria de deixar os participantes comentarem um pouco como fazer, como implementar o núcleo de segurança do paciente, quais as experiências vocês conhecem, e podem citar quais as experiências aprendidas aí. Talvez se eu puder começar aqui, não querendo colocar... né, acho que fica legal a gente ir mudando a sequência, mas primeiro, acho que os pontos aqui que a gente discutiu é impressionante, e ainda bem, né, que eles são muito complementares, quer dizer que estamos todos indo direcionalmente para o objetivo correto. Eu acho, trazendo aqui um desafio, né, da nossa indústria aqui, que é a geração de conhecimento, curadoria desse conhecimento, e depois disponibilização desse conhecimento dentro das instituições de saúde, acho que um tema que é relevante, que a gente, acho que foi tocando aqui ao longo da conversa, que é a importância dessa harmonização do conhecimento. Então, assim, não basta... E esse é um desafio dentro de casa, né? Porque a gente está falando de mais de 8 mil profissionais, né, PhD, e trabalhando para a geração e curadoria desse conhecimento, que esse conhecimento seja harmônico, né? Então, assim, não basta a gente falar do que é a melhor evidência de protocolo para tal doença, mas não está falando também que o conteúdo que está relacionado a medicamento para aquele protocolo esteja harmonizado, que depois, lá na frente, isso também não esteja dentro do fluxo de trabalho do profissional de saúde. Então, eu acho que um outro elemento aqui, além dessa capacidade de análise de resultado, de aplicabilidade da evidência dentro do dia a dia do profissional, é ter certeza que o que está sendo aplicado é harmônico, independente de que núcleo está fazendo uso dessa evidência. Então, se está lá na farmácia clínica, se está lá no momento da prescrição, ou se está lá na dispensação, isso precisa estar harmônico. Do contrário, a gente não consegue evitar um dos maiores desafios que aqui até o grupo mencionou na pesquisa, que é essa prevenção de eventos adversos e erros de medicação. Hoje, se a gente conseguisse estancar algumas grandes áreas de preocupação, isso seria fundamental, mas isso tem que vir também de maneira harmonizada. Né? Obrigado, Natália. Eu queria só aproveitar o gancho, acho que do que a Natália disse, e da brilhante apresentação que a Paola trouxe uma questão que eu acho essencial, né? É o papel do núcleo como promotor.
né? E, obviamente, esse núcleo como promotor, ela trouxe algumas questões que eu acho que são essenciais. Em primeiro lugar, é isso que a Natália trouxe. A gente precisa trabalhar, e o que o doutor Dario acabou de enfatizar também. O conhecimento científico ele vem sendo construído ao longo do tempo. Então, a gente sai da base de um conhecimento adquirido e, obviamente, baseado em evidência. Então, quando a gente fala em segurança, antes de qualquer coisa, a gente precisa ter como base ciência e medicina baseada em evidência. Obviamente, esse núcleo, uma abordagem cada vez mais multiprofissional, e aí linkando com o que eu estava falando da alta confiabilidade, o núcleo de segurança do paciente, como a Paula trouxe, de promoção, com habilidade, com conhecimento técnico de ferramenta, com capacidade de liderança, seja ela formal ou não, para tomada de decisão, é essencial. E aí, trazendo um pouquinho de conceito de alta confiabilidade, esse time, ele tem que ser o cada vez mais diverso possível, concentrando áreas diversas do saber dentro da organização. Então, corpo médico, enfermagem, engenharia, farmácia. Então, destruindo a hierarquia do poder em prol de uma hierarquia do conhecimento, e que isso seja, aproveitando até uma própria descrição que a Natália trouxe aí, que essa discussão seja harmônica, segura e fluida. Esse grupo, dentro dos princípios de alta confiabilidade, precisa ser preocupado com a falha, ele não tem que admitir, isso é um dos princípios das organizações altamente confiáveis, não pode simplificar, né? Isso é assim mesmo, não. Esse tem que ser aquele que se incomode, que busque, dentro da lógica da promoção, buscar sempre, continuamente fazer melhor, né? Precisa, além de tudo, representar a operação e ser preocupado com ele. Apesar da gente ter várias questões extremamente publicadas, as soluções precisam ser execuíveis para quem está lá na ponta e trazendo aquilo do que eu havia discutido, do que é de fato altamente efetivo, ser simples é o mais efetivo. Então, simples para quem faz lá na ponta. Eu acho que isso tem que ser uma preocupação desses núcleos, né? Obviamente, precisa ser muito forte, muito resiliente, dar um passo de cada vez. Às vezes a gente dá 2 para frente, 1 para trás, e é assim mesmo. O que importa é que a gente está sempre seguindo e buscando ser melhor a cada dia. Então, essa resiliência e o foco da melhoria contínua é essencial para quem trabalha com segurança, né? E, obviamente, a gente já disse tudo isso, de trabalhar a hierarquia do conhecimento. E aí eu trouxe algumas questões aqui, sabe, doutor Dario, Paola, Natália, que associado a tudo isso que já foi dito, o núcleo também tem o dever de não concentrar esse conhecimento e, entre aspas, essa responsabilidade. Eu acho que é um dever dos núcleos, e nós que representamos lideranças que promovem cultura e segurança nas organizações que a gente representa, capilarizar isso. E a gente só vai avançar em segurança, em cultura, em dano zero evitável, quando isso tiver, esse mindset tiver com quem está lá na ponta, buscando esse conhecimento. E envolver essa ponta, esses colaboradores, como parte ativa desse processo essencial. E como a gente faz isso, né? É a pergunta que o doutor Dario fez. Envolvendo nos processos e na busca pelas soluções, envolvendo nas análises, nos redesenhos dos processos, criando times colaborativos de qualidade e segurança. Hoje a gente tem diversas metodologias aí trazidas, CUSP da Johns Hopkins, os próprios projetos de melhoria do IHI que são colaborativos, que envolvem, de fato, os diversos atores daqueles processos, dando feedback. É isso que a Ana Paola trouxe, né? Tanto do ponto de vista de resultado, quanto dos objetivos de transformação e dos indicadores, promovendo a comunicação, a segurança psicológica, celebrando esses resultados. Tem uma outra questão que, para mim, é muito forte, é estando junto. Ninguém faz segurança ou apontando o dedo ou estando atrás de uma mesa. Então, estando junto com a ponta, ouvindo, entendendo uma coisa que a gente diz muito todo dia, entendendo as dores e as delícias de ser o que a gente é, né? E, obviamente, buscando ser melhor todo dia. A gente precisa cuidar dessas pessoas, né? Cuidar dessas pessoas para que elas busquem
as melhores decisões, tenham os melhores conhecimentos para tomar essas melhores decisões, conhecendo os processos que a gente busca que sejam melhores todo dia e, obviamente, promovendo um ambiente seguro psicologicamente, obviamente, acolhendo o sofrimento e as delícias disso. E buscando sempre, promovendo confiança. Eu acho que antes de alta confiabilidade, a gente precisa promover confiança. E esse núcleo de segurança tem um grande dever de promover segurança, trazendo verdade, né? Transparência, verdade no que se diz, no que se pratica e, obviamente, no que se busca. E eu acho que um grande desafio é manter tônus, então a resiliência, considerando tudo que a gente tem vivido ao longo do tempo, é um grande desafio. E aí, trazendo um pouquinho de tudo que a gente disse, trazer a teoria, fazer da teoria a prática, né? Então, obviamente, as soluções elas existem, elas estão aí, mas para eu trazer da teoria à prática, eu preciso adaptá-las, e a análise do contexto é essencial para essa adaptação. Talvez o como eu aplico aqui é diferente do que a Paola faz lá, e de cada um que nos assiste também aplica. Então, obviamente, a gente tem esse conhecimento, o que é aplicável aqui, qual é a melhor solução para a realidade a qual eu me incluo. E, obviamente, buscar metodologias. Eu acho que a Paola trouxe uma palavra que também é a palavra da vez. A gente precisa ser criativo, mas mais do que criativo. A gente precisa transformar essa criatividade em ação, e isso se traduz em inovação. E a gente precisa ser cada vez mais inovador, seja com tecnologia, seja com método, com ferramenta, e, obviamente, com novas formas de fazer que, às vezes, não estão vinculadas somente a isso. Tá? Eu acho que era o que eu queria trazer aqui um pouquinho para palpitar essa discussão. Lembrar que você já falou, né, Najara, que o envolvimento dos times e principalmente o envolvimento da ponta, né? Quando você ouve as dores da ponta, você descobre 1 milhão de coisas, né? Dizem que o CEO de um hospital só conhece 4% do seu hospital. Exato. Então, envolver a ponta é fundamental. Paola, você quer... Exato, acho que eu há algum tempo ando bastante, como é que eu vou mais dizer, mais motivada, mas muito fixada na perspectiva de descentralização, de envolver a ponta, de estar em todos os lugares, né? Assim, esta visão, os processos e as soluções estar em todos os lugares da instituição. E aí a gente precisa de, vamos dizer assim, de processos de estrutura, mas de muitas soluções criativas para conseguir fazer isso acontecer, né? As instituições acho que não estão ainda maduras ou preparadas para conseguir fazer com que esse conhecimento, esses processos de qualidade acho que está mais bem implantado, mas de segurança, eles de fato sejam assumidos por todos, do ponto de vista de gerenciamento disto na ponta. Não a execução, aí a gente está falando de operação, e acredito que nos nossos hospitais, se a gente passar em auditoria, em conversa com os profissionais da ponta, a gente vai escutar deles muitos processos de segurança, todos sabem falar sobre metas de segurança, todos sabem falar sobre protocolos de segurança, eu acredito que sim. Mas o gerenciamento disso, olhar isso para saber para que caminho nós estamos indo, quais são as melhores evidências, e aí gostei muito do que a Natália falou, da harmonização deste conhecimento, né? Nós somos invadidos, né, por conhecimento ou por aporte, né, de novos conhecimentos a todo momento, e como é que a gente faz para fazer com que esse conhecimento chegue justamente naquele que está executando a atividade, né, que é ou seja o núcleo de segurança, ou são os profissionais técnicos que estão na ponta, para que ele possa, né, em uso dos novos conhecimentos, olhar para a própria prática e avaliar se ele está fazendo a prática dele melhor, ou se ela poderia ser melhor. Como que a gente pode, em algum momento, promover inovação sem aporte de conhecimento, né? É bastante difícil que isso aconteça sem que a gente consiga disseminar. E aí gostei
muito justamente da perspectiva da Natália, de como é que a gente faz para que isso chegue, né? Chegue de maneira mais estruturada e chegue de forma harmonizada, principalmente isso, né? Para que o profissional não tenha que ele próprio fazer a escolha entre todo aquele conjunto de artigos, de relatórios e tudo mais que chega para ele sem alguma análise ou sem alguma avaliação, né, de qual é a propriedade daquilo. Acho que esse é um ponto bastante importante que eu queria ressaltar. E uma outra questão, acho que justamente aí por conta dessa obsessão no sentido de fazer com que esses processos cheguem na ponta, né, tem algumas atribuições que seriam inicialmente do núcleo de segurança que eu venho questionando e me questionando também se isto é atribuição do núcleo, se a gente deixar isso na mão somente do núcleo de segurança, não seria mais uma vez repetir uma centralização que nós já fizemos anteriormente, né? Pertencendo a uma determinada instância dentro da instituição. Então, o núcleo tinha lá definido, sei lá, 11 tarefas diferentes, mas será que é o núcleo que faz? Acho que não mais, né? Acho que a gente já deu um passo adiante no sentido de entender que isso tem que estar, de fato, em todos os setores. Algumas dessas atividades, como a promoção da prevenção de riscos, da cultura de segurança, a disseminação de boas práticas, o uso de ferramentas de melhoria, tudo isso que estava lá instalado, vamos dizer assim, como atribuições do núcleo de segurança, não acredito que façam mais parte dele, assim, provocando aqui até um pouco todos nós a pensarmos, né? Acho que, como o doutor Dario colocou, não só a área de segurança do paciente, mas também a instituição dessas diretrizes aqui do Programa Nacional, eles foram feitos há 10 anos atrás, e de lá para cá, ele foi vamos dizer assim, um grande motor, né? Ele deu um impulso, né? Alavancou muitas instituições em direção à estratégia e à estruturação e aos resultados de segurança do paciente, mas também o Programa Nacional e o Núcleo de Segurança também tem que evoluir, né? E aí imagino que desta evolução, possivelmente, tem a incorporação daquilo que hoje em dia na literatura vem sendo discutido, que é claramente essa possibilidade da gente ter todas essas estratégias, estruturas colocadas em todos os pontos da instituição e a gente investir em duas questões que a gente não abordou aqui, não vai dar tempo para abordar, mas eu vou só colocar como desafio, assim, investir em governança desses processos na instituição como um todo, e aí governança como um conceito de governo em vários níveis, seja da diretoria, seja até no nosso caso de conselho, e a segunda questão que é como que a gente aporta o conhecimento não só da ponta, né, dos profissionais da ponta, mas do paciente e do familiar ou do usuário do serviço de saúde para dentro do conhecimento que o núcleo e todos os nossos profissionais que fazem mudança, que fazem o motor da segurança do paciente dentro das unidades, como que a gente pode aportar esses conhecimentos para eles. Então, acho que o desafio dessa visão, acho que talvez dessa revisitação do núcleo de segurança seja como que a gente, então, parte ele em pequenos pedaços, vamos dizer, por toda a instituição, a gente consegue fazer a governança disso tudo, né, para que a gente possa, de fato, entender para que lado que nós estamos caminhando e que esforço que nós temos que fazer em conjunto. E, por outro lado, a entrada da informação, não só pelos profissionais da ponta, mas também pelo usuário do sistema, e a gente fala sempre, né, de paciente familiar. Temos muito, né, ainda para crescer e para fazer, mas que bom, porque quem é apaixonado pela área, né, e gosta muito do que faz, a gente sabe que tem muito para fazer, mas acha bom isso. Obrigado, Paola. Eu
eu vou passar as perguntas dos participantes, mas eu gostaria, a gente falou aqui, vocês falaram muito de dano zero, ou dano evitável zero. A gente vai conseguir chegar lá um dia e a melhor ferramenta realmente é trabalhar com conceitos de alta confiabilidade para conseguir isso? Acho que eu vou fazer o contrário, vou começar eu aqui. Vou dar uma resposta curta para dar espaço também para as colegas, porque a gente está se complementando super bem aqui, estou adorando a conversa. Nós vamos chegar, acho que se a gente não acreditar que a gente pode chegar lá, dificilmente nós vamos ter tenacidade, resiliência, né? Para caminhar nesse sentido. Então, eu sempre, no Comitê de Segurança, a gente tem um Comitê de Segurança para liderança aqui na instituição, no Comitê de Segurança do mês passado, se eu não me engano, eu disse justamente para eles, se vocês não acreditam, pode marcar uma horinha para conversar comigo, porque a gente precisa acreditar no dano zero. Nós vamos fazer terapia. Nós vamos fazer terapia aqui. Essa é uma coisa que a gente tem que entender que é possível, né? É um horizonte que tem que ser possível, tem que ser visível para a gente. Nós já fomos capazes de encontrar dano zero em alguns processos institucionais e a gente precisa ser capaz de encontrar em outros, principalmente aqueles que trazem dano grave e catastrófico para o paciente ou sentinela, em algumas vezes a gente chama. Acho sim que os princípios de alta confiabilidade nos ajudam em muito, né? O aporte da tecnologia certamente é talvez um dos nossos grandes ganhos atualmente, que vai trazer uma oportunidade de que a gente utilize alguns dos conceitos de alta confiabilidade para chegar lá. Mas aí eu vou deixar para que a Najara e a Natália também complementem aqui. Eu vou aproveitar o gancho, Natália, peço licença, porque eu vou aproveitar o gancho da Paola, e eu penso como a Paola, acho que a gente é, como diz ela, apaixonados e otimistas, e eu acredito que pode parecer utópico em algum momento, considerando a complexidade da nossa área de atuação e, obviamente, a dependência tão grande de fator humano relacionado. Entretanto, é buscando a utopia que a gente busca ser melhor. Eu acho que eu sou infectologista de formação, para quem me conhece, e essa mesma discussão já existiu há um tempo atrás como infecção zero. E a gente celebra hoje anos sem taxa zero de infecção nas UTIs. Em algum momento isso também foi considerado uma utopia no passado. Então é nessa mesma lógica que eu acredito sim que a gente vai buscar o dano zero, vai conseguir o dano zero evitável. Eu concordo piamente com o que a Paola disse, a gente tem que focar nesse momento com aquilo que é grave, catastrófico, que nunca deve acontecer nas nossas organizações, e obviamente plantando essa semente. Considerando que a gente tem uma atuação extremamente complexa e dependente de fator humano, para buscar o dano zero evitável, a incorporação de tecnologias e apoio à decisão é extremamente importante. Então, obviamente, uma coisa vai puxar a outra e a gente vai, em algum momento, celebrar, sim, o dano zero evitável lá na frente, como a gente já celebra isso nas infecções hospitalares. Concordo plenamente. Natália? Gente, eu concordo também plenamente. Eu sou uma otimista por natureza, porque acho que para a gente levantar todo dia da cama e falar que a gente tem que sempre pensar que a gente vai fazer o melhor e que a gente vai atender aí os nossos objetivos, que é chegar ao dano zero. Acho que, como eu estava falando para vocês, assim, também a gente precisa ser bastante pragmático, e aí do ponto de vista, assim, de parte do processo e parte da indústria, a gente tem trabalhado em algumas áreas onde a gente vê, onde existe mais dano, né? Onde é possível trazer resultados mais imediatos. Então, como eu estava falando para vocês, um dos investimentos que a gente tem feito é claramente na área de efeitos adversos de medicamento. A outra área, a gente tem uma área nossa dentro da Waterscler que está olhando efeitos e resultados para a redução de sepse, que é outro tema extremamente relevante dentro dos hospitais, e mais recentemente olhando mais profundamente dentro da área de opioides. Então, assim, se a gente pensar hoje
3 áreas onde a gente está olhando com muita atenção, colocando investimento e olhando com muito carinho, eu diria que são essas 3, porque de algum lugar a gente precisa começar. E essas são 3 áreas que a gente vê globalmente que a gente pode impactar positivamente para essa redução do dano zero. Então, acredito que nessas 3 áreas, se a gente conseguir melhorar ou estancar, olha, boa parte do sofrimento a gente vai tá próximo, e eu sou otimista, então eu tenho que dizer sim, vamos conseguir, senão não tem por que acordar amanhã de manhã, né? Obrigado, Natália. Vamos partir para as perguntas dos participantes. Então, a primeira pergunta é: quando se refere a ferramentas de tomada de decisão, poderia recapitular quais vocês têm observado maior adesão? Olha, talvez aqui eu possa falar. O que a gente tem visto maior adesão são as soluções que têm já curadoria de conteúdo, e assim, posso citar a nossa, que é o UpToDate, que tem um uso muito elevado, tem também a sua curva de adesão dentro das empresas, mas de cada um dos hospitais, mas quando a gente vê após 3 anos que o resultado de uma solução dessa tem um Net Promoter Score de mais de 94% aqui no Brasil, quero crer que essa é uma. A outra, eu acho que são as soluções que contêm o conteúdo harmonizado, que para a gente aqui são as soluções de suporte de decisão para drogas, e né, que no nosso caso é o Lexicomp, como eu tinha falado lá no início. E a gente vê um aumento crescente aqui no Brasil para soluções que já automatizam essa tomada de decisão no momento da prescrição, dentro do prontuário eletrônico. E nesse caso, a nossa solução específica chama Medspan. Por quê? Porque daí você para antes de acontecer. E como ela está linkada dentro do prontuário eletrônico, você já tem a conversa com o médico que está prescrevendo, com o enfermeiro que poderia vir a fazer essa administração, e a farmácia clínica, que também pode dar sua opinião, e já fica sendo consultada isso dentro do prontuário eletrônico. Então, acho que essas são hoje no Brasil, as que a gente vê maior uso e maior adesão. Ok, muito obrigado, Natália. Para o direcionamento assertivo das ações de melhoria, é importantíssimo ter indicadores e relatórios que entreguem uma gestão à vista. Como os palestrantes enfrentam esse desafio de gerir os dados de maneira automatizada, utilizando tecnologias? Qual o papel dos gestores e dos colaboradores que capilarizam as ações nesse desafio? Pergunta complexa, bastante difícil. Tirar para o ímpar aqui, eu e Najara agora. Pode começar, Najara. Eu acho assim, esse é um outro desafio, né? Então, excelente pergunta, esse é um outro desafio. Dados oportunos para tomada de decisão, né? Então, obviamente, aí a tecnologia também nos ajuda com a produção de, obviamente, dados, obviamente, sistematizados e estruturados, com BIs de informação que garantem dados confiáveis em tempo oportuno. Então, isso tem sido cada vez mais buscado, a gente pratica isso aqui, obviamente, para subsidiar a gestão em todos os seus níveis de informação para que a tomada de decisão seja o mais correta possível. E, obviamente, como a gente faz o envolvimento da ponta e, obviamente, compartilha esses resultados de diversas maneiras, né? Hoje, também, eu acho que dentro dos critérios de criatividade, de inovação, de tecnologia, a gente lança mão de, eu acho, de tudo um pouco, né? Então, divulgação de indicadores em painéis, em murais, em divulgação de
de gestão à vista. A gente utiliza de ferramentas hoje na palma da mão, né? A gente tem os nossos celulares e diversas ferramentas, aí, inclusive de rede social, que nos apoiam na disseminação de informações, e a gente utiliza de algumas dessas plataformas para capilarizar e fazer com que isso seja feito. E, às vezes, algum dado, informação que chega por essas vias tem uma visualização e uma interação da ponta de uma forma muito rápida e efetiva, tá? Então, a gente utiliza de cada vez mais meios. Eu cheguei a dizer que assim, a gente precisa estar muito presente e a gente fomenta esse tipo de discussão, seja estando presente, sendo parte da equipe multiprofissional das áreas, participando com rondas, a gente aqui pratica rondas de segurança, rondas de liderança, a nossa alta direção presente na ponta, ouvindo aquilo que eu cheguei a dizer anteriormente, as dores e as delícias de ser o que a gente é e buscando soluções. Obviamente, tendo canais de informação oportunos, muito além de sistema de notificação de ocorrências, obviamente com safety huddles, que acontece sistematicamente em toda a organização e que diariamente são escalonados na alta direção com critérios muito definidos do que de fato é ou não passível de escalonamento e, obviamente, de apoio para a resolução dos problemas. Essa questão de envolvimento à ponta, quando a gente se coloca como apoio e como dá feedback, dá informação, divulga resultado, e obviamente eles se veem como aquilo como promotor da transformação, que aquilo de fato gera movimento, obviamente isso engaja, isso motiva, isso ativa. Tá bom? Eu acho que é um pouquinho do que eu queria dizer, Paloma, passo a bola. Eu só vou complementar, acho que aqui no Hospital Alemão a gente tem as mesmas estratégias, né, que a Najara comentou, que são estratégias bastante potentes para a gente conseguir engajamento, né, da ponta, mas acho que eu queria destacar duas questões. A primeira, nós aqui, como no Sírio também possui, a gente também tem ferramenta de BI, né, para fazer a disseminação dessa informação, e isso facilita bastante, mas só para quem está nos ouvindo também, assim, quem não possui ferramenta de BI, existem soluções, né, pessoal, assim, acho que é interessante dizer que existe Power BI, por exemplo, que é uma ferramenta que é gratuita, né? Para quem tem Microsoft, então consegue utilizar outras ferramentas para fazer isso, mas sem dúvida nenhuma a informação tem que chegar até o gestão à vista, ele tem que chegar na ponta. E aí só vou ressaltar uma outra questão que eu acho que é um processo que é interessante, ou um processo que é interessante a gente ressaltar, que é assim, eu acredito sempre que a gente tem que alinhar benefícios, entre aspas, alinhar o foco naquilo que a gente quer ver sendo realizado. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente busca, né, dos indicadores que são operacionais, a construção de dashboards institucionais, que a liderança responde pelo desempenho desses indicadores, a gente alinha, vamos dizer assim, o foco. Ou seja, isso passa a ser o foco e passa a ser importante para todos. Se a gente não tem esse alinhamento, né, no nível da governança e da liderança, né, no sentido de que a resposta pelo desempenho daqueles indicadores que estão no gestão à vista não é compartilhada, né? A responsabilidade não é compartilhada até no nível da liderança, dificilmente, né, ele vai ter valor na ponta, né? Não vai se ver valor na ponta e a gente, vamos dizer, de certa maneira, desperdiça o nosso trabalho e o nosso esforço para que esta informação chegue lá. Então, só queria ressaltar essa questão. Eu gostaria de ressaltar uma coisa que a Najara falou, os safety huddles e os huddles, de maneira geral, são ferramentas poderosíssimas para garantir, para a gente chegar dando zero, né? Trabalhando no safety huddles, no ambiente de segurança psicológica, a gente consegue muita coisa mesmo. Então, realmente, eu queria ressaltar esse aspecto. A próxima pergunta é para Paola. Paola, como você vê as plataformas de treinamento para os temas abordados na qualidade e segurança do paciente, auxiliando na capacitação desses profissionais?
Não sei se eu entendi direito o que a pessoa perguntou sobre plataformas de treinamento, mas vamos ver se eu consigo falar um pouco sobre isso. A gente tem enfrentado, desde a época da pandemia, uma discussão importante em relação ao uso de treinamentos que sejam online, né? Síncronos e assíncronos. Essa questão veio muito, né, fortemente a partir da pandemia, onde a gente foi obrigado a fazer todos os nossos treinamentos e capacitações online. E durante muito tempo a gente entendeu que essa era uma ferramenta importante, que funcionou e de fato foi um grande auxílio para que a gente pudesse fazer chegar a informação. Mas eu gosto de fazer uma diferenciação entre informação e formação, né? Capacitar pessoas, nem sempre online a gente consegue chegar no nível que a gente necessita, principalmente quando nós estamos falando dentro de um sistema de segurança, onde nós precisamos capacitar também em questões ligadas a fatores humanos, né? Nós estamos falando o tempo todo de comportamentos, de atitudes, de formas de agir no momento de uma tomada de decisão, porque no final das contas é isso que conta na segurança do paciente, é quando você está na beira do leito, quando você está prestando assistência ao paciente, se você está dentro de um centro cirúrgico e a todo momento tem que se tomar decisões, todos os profissionais tomam decisão, né, na ponta, é como ele toma essa decisão de maneira mais segura. É isso que a gente acaba tendo que treinar, entre aspas, e capacitar as pessoas a fazer isso de maneira medular, né, de forma medular. Eu não preciso ter que acionar muitas coisas, isso precisa estar no meu drive. Então, acho que as plataformas, vamos dizer, se a pessoa está se referindo a plataformas, por exemplo, de ensino e tudo mais, elas são importantes. O uso de alternativas de sistemas que sejam mais interativos sempre é melhor, né, do que assíncrono, vamos dizer assim, passivo, né? A gente precisa colocar os profissionais a exercitarem o tempo todo, mas do ponto de vista de segurança do paciente, a gente já sabe que treinamentos presenciais, treinamentos de comportamentos e atitudes, e principalmente treinamentos em equipes funcionando juntas, é o que faz a diferença para a segurança do paciente. Então, este é um grande desafio, acho que para todas as nossas instituições, é fazer acontecer este caminho, né? Qual seja, a gente tem um treinamento, vamos dizer assim, de informação sobre várias questões, mas a gente vai formando, capacitando, habilitando os profissionais quando a gente complementa com outro treinamento que é principalmente de equipe, né? E de questões de fatores humanos envolvidos. Essa pergunta agora é mega desafiadora e eu queria ouvir vocês três falar um pouco sobre isso. Considerando as dimensões do Brasil, e ainda mais Najara e Paola, que estão no PROAD e têm experiência com isso, considerando as dimensões do Brasil e as restrições financeiras, como tornar a segurança do paciente menos heterogênea? Falei que era desafiadora? Paula, se eu puder, Sim. eu queria deixar essa resposta, a minha pergunta, eu não sei se vai responder, mas ela é um tanto quanto filosófica, mas eu acho que mudou minha vida em algum momento. Quem me conhece já me ouviu falar essa história, mas em 2012, eu tive a oportunidade de ter contato pela primeira vez com o Dr. Don Barrick, que é o fundador do IHI. Então, ali ele contou a história dele, uma vivência de um evento adverso no passado, e, obviamente, a criação do maior instituto de segurança do mundo que a gente vive. Ele deixou um recado para aquelas 3.000 pessoas que o assistiam lá há 11 anos atrás. Vocês não vão criar um IHI, mas vocês podem mudar a realidade em que vocês vivem, seja ela em qualquer proporção. Então, cada um de nós
colaborador de saúde, que escolhe cuidar de gente, que vai vivenciar, vai conhecer problemas, vai ter acesso ou pensar soluções que sejam adaptadas ao seu contexto. Em primeiro lugar, a gente precisa se incomodar, a gente precisa buscar soluções e adaptá-las ao nosso contexto. E a gente precisa buscar sempre ser melhor hoje do que eu era ontem e assim por diante. Então, eu acho que é vontade, método, ferramenta e, obviamente, fazer com aquilo que a gente pode. E a gente pode sim mudar a realidade em que a gente vive em qualquer proporção. E é um pouquinho de cada vez, né? Então, algumas questões, obviamente, vão envolver tecnologias, outras não. São baratas, custo-efetivas. Para quem me conhece também, trabalhei muito tempo na atenção pública de saúde, tenho muito orgulho disso, né? E uma atenção pública de saúde com muita qualidade e, obviamente, com muita vontade, criatividade, foco em processo, em monitoramento de efetividade, e assim isso é possível, né? Processo, pessoas, vontade e, obviamente, acompanhamento de todo esse processo. E, obviamente, adaptado à realidade de cada um, tá bom? Sem dúvida. Você tem experiência, né, Najara? Acho que falar de quem, né, de quem já fez. Eu já tive contato com muitas instituições em que, nesse Brasilzão, assim, em que muitas vezes você fala, puxa vida, como que eles vão conseguir dar conta de ultrapassar as dificuldades que tem? E eu vou dizer que a gente sempre se surpreende justamente porque as soluções são muito criativas e as pessoas, quando se unem, elas conseguem encontrar o caminho, né? Então, acho que pegando um gancho aí da fala da Najara, mas eu queria, acho que acrescentar duas questões que talvez aí como um passo de contribuição e caminhos aí para que a gente possa alcançar uma maior homogeneidade, que foi o que a pessoa que nos perguntou, né, falou, acho que nesse sentido. Penso que a colaboração é algo muito importante, né? Nós temos uma diversidade muito grande no país, para o bem e para o mal. Então, nós temos hospitais que têm muita experiência, né? E as colaborativas do IHI têm nos mostrado isso, né? Assim, quando a gente tem a possibilidade de mentorar, de ajudar, né, essas instituições a pensar caminhos, né, e a estruturar saídas, né, e iniciativas alternativas para a realidade local, isso tem trazido resultados muito poderosos, né? E imagino que isso não precisa ficar somente na instituição de projetos colaborativos, mas a colaboração entre todas as instituições, ela é bastante saudável e, nesse caso, provavelmente é uma alternativa viável para todos nós. Eu sempre gosto de dizer que segurança do paciente, ele não tem muros, ele não tem logo. Segurança do paciente é a nossa visão para um sistema de saúde mais seguro, né? E que todos nós temos a contribuir, a gente deve abrir as nossas, né? Os nossos muros, derrubar as nossas paredes para que a gente possa melhorar a colaboração. E aí vou acrescentar só uma outra questão, que eu acho que aí sim é um desafio, e que a gente possivelmente possa se juntar enquanto instituições, e eu faço parte também, para quem não sabe, da SOBRASP, né, que é a Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente, e outras iniciativas como essas, em que a gente possa aportar qualificação, suporte para as lideranças, né? Acho que talvez esse seja um maior desafio. Dificilmente a gente faz mudança sem ter um sponsor, né? Vamos dizer assim, sem ter alguém que compre essa jornada junto conosco, né? E creio que posso falar aí, provavelmente, pelos hospitais que nos ouvem aqui entre nós, que a gente só chegou aonde chegou porque tinham líderes, né, nas instituições que enxergaram isto como um valor e enxergaram isso mais longe e puderam aportar recursos e principalmente apoio para que isso acontecesse.
Acho que esse é um grande desafio e talvez a gente, investindo mais nesse sentido, a gente conseguisse, de fato, uma maior homogeneidade aí da implantação ou do alcance de resultados de segurança do paciente no país. Natália, e a disseminação do conhecimento é fundamental para que a gente consiga isso, né? E, sem dúvida, o UpToDate é uma das melhores referências que existem no mundo para evidência científica, evidência para tomada de decisão baseada no que existe de melhor em ciência e evidência. Queria saber como é que a gente consegue, existe alguma solução que a gente consiga passar, disseminar mais para o resto do país, porque hoje em dia ainda é uma solução que tem restrições financeiras importantes, né? Acho que assim, primeiro, sim, esse está dentro dos objetivos. Até olhando aqui os resultados da pesquisa, quando a gente começou o objetivo, pesquisa, sabe que eu achava que ia sair, a minha hipótese inicial, vai estar tudo muito concentrado, as respostas vão estar concentradas no Sudeste. Para nossa surpresa, e todos aqui, a gente vai disponibilizar essa pesquisa dentro do site da ANAP, vai ser criada uma landing page para que todos possam ter acesso aos resultados da pesquisa. Foi muito grata a surpresa que, assim, 40%, 50% das respostas vêm do Sudeste do Brasil, mas a gente já vê respostas no Nordeste, no Sul, no Centro-Oeste, o que acho que já dá um cenário de maior abrangência, né, de não ter essa concentração. Acho que o outro ponto importante que, assim, a gente tem trabalhado também muito próximo, não especificamente com o UpToDate, mas com o UpToDate a gente também está fazendo uma educação daí em cidades de menor porte para hospitais de menor porte, com um modelo adaptado, né, para acesso a essa solução, mas tem uma parceria também importante, forte da Wolters Kluwer, como grupo, com o Ministério da Educação, porque aqui a gente abordou, a educação, ela começa lá, né, é o que vai levar esse profissional dentro das instituições, né, dos provedores de serviço, e esses profissionais que estão sendo formados, não só na medicina, na enfermagem, nas outras áreas de saúde, eles têm hoje já acesso, via uma parceria que o Portal dos Periódicos tem, para ter acesso a essas informações, essas bases científicas, e começam, então, a ser educados para o uso de informação baseada em evidência científica. Muitas instituições aqui no Brasil, mais de 200 instituições, têm acessos aí a periódicos que são relevantes dentro do nosso grupo. Então, acho que queria aproveitar até o espaço aqui para divulgar, porque às vezes parece que está restrito, né? Mas aqui você está dando espaço para instituições de ensino profissionais da área de saúde que podem ter acesso à literatura primária, a entender quais são as técnicas, a ser treinado pela nossa equipe em como usar evidência científica no dia a dia, na etapa da pesquisa. Então, queria deixar aqui também até o espaço aberto para convite, para aqueles que têm acesso via o Ministério da Educação, Portal dos Periódicos, pela CAPES, é possível também aumentar esse acesso a conhecimento. Então, mas está na nossa missão espalhar mais isso, não ficar só concentrado nos grandes hospitais, nos grandes centros urbanos, né, mas mover mais para o interior do país, para hospitais menores. Isso está no nosso roadmap aqui também. Muito obrigado. Assim, a gente poderia ficar aqui mais umas 3 horas conversando e não esgotaríamos o tema, né? Eu agradeço muitíssimo a Natália, Najara, Paola, pelas excelentes explanações, pelas brilhantes respostas, e espero que a gente se encontre novamente em breve. Um grande abraço a todos e vamos encerrando. Obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos.
Tchau, tchau.